Vocês já pensaram em planejamento financeiro para a nossa geração prateada? É. Queridos amigos homens e mulheres de prata, hoje vamos receber Newton Pedreira, um especialista em planejamento financeiro, um marqueteiro carioca que vem aqui para falar de planejamento financeiro. Não sei se vai dar muito certo, mas é um cara muito legal, que tem uma história de vida e tem uns hobbies muito loucos que vocês vão ver. Um hobby que tem história por trás de cada pedacinho que ele trouxe aqui para a gente ver. Newton, um prazer recebê-lo aqui, finalmente, né, meu amigo? Finalmente. Poxa, ele é um dos mais frequentadores, os mais frequentadores dos nossos encontros do Homem de Prata há muitos anos, e nunca deu a honra de gravar, porque está sempre planejando o dinheiro dos outros, né, e as fortunas dele. Newton, muito obrigado mais uma vez. Cara, me fala uma coisa, você hoje está com 50 e 51 anos. casado, Casado, duas filhas, uma filha casada, uma filha casada, que gostosa. casada com um americano, mora no Minnesota. Mora mal, né? Engenheira mecânica de motores, um negócio que a gente nem imaginava que ia acontecer na família. Que gostoso, Então, meus parabéns. Bom, então, para começar, eu queria saber como é que foi sua experiência ao visitar o Havaí. rapaz, isso aí foi muito legal. Foi a minha primeira experiência internacional, né, fora aqui da América Latina. É, por uma convenção, era da Prudential na época, eu trabalhava com a parte de seguros, foi quando eu entrei para o ramo. E seguros de vida, né, protegendo as pessoas, protegendo os indivíduos, famílias, né? E foi minha primeira experiência como um reconhecimento internacional, uma das primeiras, né? Uma Tive outras. premiação. É uma premiação, eu fui com a esposa, foi um deslumbrante, foi algo assim, muito tocante chegar naquele lugar. Primeiro cruzar o Pacífico, né, para poder chegar numa ilha daquela. E aí você pôs aquele sarong lá que lascou, não? Na realidade, tive a oportunidade de visitar vários lugares, né, lá e ver as pessoas vestidas com esse traje. Eu fui na ilha de Aikaloa, onde é o maior volume de vulcões ativos do mundo, é impressionante. Caraca. Então, assim, o medo de ficar naquela ilha e falar, puxa vida, será que vai ter uma erupção agora, né? E tinha toda hora, né? Mas não catastrófica, né? E essa experiência, o que que te trouxe de Me bom? trouxe primeiro o sabor de proteger tanta gente e ainda ter chance de ser reconhecido. Isso foi fantástico, né? Acho que para a área comercial que eu sempre fui e da área de marketing, isso é maravilhoso, né, para nós. Mas o outro ponto é conhecer os lugares no mundo. É tão É bacana bom ver demais. coisas diferentes. O Brasil é maravilhoso de ponta a ponta, mas conhecer esse lugar e saber o que é o verde Havaí é lá. E é uma coisa bem distinta. Então foi uma coisa bem marcante na minha vida. Que bacana. Agora tem uma outra coisa que é uma curiosidade, que fazia muitos anos que eu não vi alguém falar de acampamento. Que paixão é essa, cara? Rapaz, isso começou quando eu era jovem, na igreja. Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo e nós temos o hábito de acampar, né, com a juventude. Eu era jovem, tinha 14 para 15 anos, e comecei a acampar. E adorei fazer isso, né? E nunca parei de acampar na minha vida. A gente casou, eu e minha esposa, ela começou a curtir esse assunto. Aliás, ela hoje é a maior adepta do Vocês tema. acampam ainda? Acampamos como família. Mas é barraca ou é trailer? O que que é? Barraca, barraca. A gente tem barraca de todos os tamanhos, né? Para pernoitar, para 3 dias, para quatro, com 2 quartos, sala, cozinha. É. Enfim, a Tem gente tem uma. suíte, sauna, Não, não? não, mas a gente consegue ter varanda, a gente consegue ter espaço para colocar o carro se precisar, se precisar guardar o E aí carro. você leva tudo, fogão, geladeira, tudo? Cachorro, tudo. A gente acampou, a gente bateu um recorde num acampamento da nossa família, né? De 15 dias. Eu fiquei 12 dias e minha mulher ficou 15. É claro, ela não queria, te aguentava mais, né? Com certeza, porque é uma legal. E Mas aonde vocês costumam, só para a gente vai muito em completar? Tirapina, Onde é isso? do lado de Brotas. Ah, em Terapina, é Lá verdade. tem um acampamento para 800 barracas. 800 barracas. 800 barracas. E lá tem 3 cachoeiras nesse lugar onde a gente, que se chama Itirapina e Cachoeiras do Saltão. Que É legal. maravilhoso o lugar, tem uma infra suficiente, né? O que a gente precisa de acampamento é só banheiro, né? E um ponto de energia. O resto a gente dá Você conta. sabe que também acampei muito tempo, uma vez. Não, eu acampei algumas vezes, mas uma que eu fiz, também tinha uma infraestrutura danada. Eu fui até Natal de Fusquinha, com entrei numa barraca Lobinho. É mais ou menos o tamanho da sua, né? Uma barraca Lobinho. Sabe que é barraca Lobinho? Aquelas pequenininhas de três. Um tinha que dormir no carro, porque não cabia os três no carro. Até Natal, 30 dias. Nossa, que experiência. Agora me fala uma coisa.
Você é um cara formado em marketing, Aham. que teve uma formação como corretor de seguros, e o que isso impactou hoje você ser um planejador financeiro? Bom, para começar, né, eu também trabalhei antes de ser corretor, na época que, na década de 90, eu ajudei meu pai com as primeiras vendas de ouro a prazo. A gente vendia lingote de ouro, a partir de Mas 5 entregava? gramas, entregava. A gente mandava para o carro forte, né, a pessoa recebia, principalmente para médicos, advogados na época, porque não tinha, a moeda era instável, né, naquela nossa época antes de 90, né, as pessoas não tinham onde investir. Era overnight, ou Verdade. o cara tinha posto de gasolina, ou tinha dólar, ou ele comprava ouro. E a gente vendia ouro. Mas tinha um outro que eu aplicava muito, o vermelho. O vermelho. Eu vivia no vermelho, era o vermelho. Mas você sabe que isso era sensacional. E aí, com base nisso, eu também fui gestor imobiliário e entrei para o ramo de seguros. Então, eu comecei a conhecer várias facetas do planejamento financeiro. Isso me trouxe essa acuracidade, né, de olhar, entender, compreender a necessidade do cliente, ver onde ele vai performar, porque o bolso é um só. Vai sair tudo do mesmo bolso. Se é para educar um filho, como eu fiz no exterior, ou se é para você comprar sua casa, ou se é para você construir uma renda passiva. Então, tudo vai sair do mesmo bolso. Então, como você faz isso? Como é que você transforma? É, estamos falando em pessoa física, né? E quais foram os principais desafios que você teve nesse período, nesse tempo que você mexe com o planejamento financeiro? O principal desafio foi entender o real e o longo prazo. A gente praticamente tinha um canivetinho e abriu um matagal, né, de 2 metros de altura com canivete, porque as pessoas não queriam falar de longo prazo na década de 90 e nós tínhamos esse desafio, né, feito pelo Bradesco, antigamente era Prudential Bradesco. Eu entrei É, exatamente nisso na época e fiquei quase 10 anos nisso. E posteriormente acabei entrando em vários outros mercados, treinando pessoas e ajudando no planejamento financeiro de um modo mais global. Tanto que agora estou me formando para ser CEA, né, uma certificação específica na área de investimento, pela FK Partners. Isso é maravilhoso. A gente está sempre se evoluindo, sempre atualizando, sempre. e ainda mais esse mercado que muda toda hora, né? Uma loucura. E pegando esse gancho de investimento, como é que a gente pode pensar a geração prateada que ganhou mais sobrevidas, não é nem sobrevida, quer dizer, a longevidade hoje, estamos falando de pelo menos 80, 90. Como é que é esse planejamento para quem já está nessa faixa etária e para quem está chegando? Você sabe que quando eu estava na direção da Mafre para o Vida Individual, que a gente ajudou, isso na época que o Marcos estava lá, Marcos Ferreira, e eu me recordo da Fundação Mafre fazer um estudo dos centenários. Já tinha um estudo há 20 anos olhando os centenários no mundo e o que, que ia acontecer. A gente já estudava isso há muito tempo atrás. E a longevidade só vai chegando. E é um problema, porque a pessoa tinha feito um planejamento para Uhum. mais 10, 20 anos depois de se aposentar, só que ela vai viver mais 40. Como é que faz com o resto? Como é que estica esse dinheiro, né? É, porque é Então, uma dúvida, né? Será que o meu dinheiro vai dar? será que vai dar? Então, essa conta, ela hoje, ela pode ter várias oportunidades, tanto as pessoas que são os homens de prata, que hoje estão aposentados, estão voltando ao mercado do trabalho como consultores, mentores. Está Ou maravilhoso até como isso, investidores, né? até como E tem investidores. bastante. E qual que é a oportunidade? Rever o conceito, rever o que tem de planejamento, refazer as contas e ver o que que é possível. Hoje a gente tem acesso, a minha plataforma dá acesso a toda a parte internacional, Como é não que chama essa importa se na plataforma? Suíça, X5 Tech. G5 Tech. A X5 Tech, Capital e X5 Câmbio. Nós temos hoje uma oportunidade de levar a pessoa a ter o seu recurso em qualquer lugar do planeta. Não importa se vai ser nos Estados Unidos, se vai ser no Reino Unido, se vai ser na Europa. E tem muita gente com 50 a mais aplicando Com fora. certeza, com certeza. São pessoas que já estão colocando boa parte do seu capital fora para performar, para poder ter um recurso em dólar, porque é melhor ter uma renda em dólar É, isso é do que verdade. uma renda em real. Vamos pensar uma coisa que é super simples. Você tem hoje a oportunidade de ter 2 sacos de dinheiro para escolher. Você só pode escolher um. E você vai abrir ele daqui a 10 anos. Ou é real ou é dólar. Qual que você escolhe? Euro. Te dar um exemplo. Você escolhe uma moeda que não é o real. Ah, com certeza. E isso é o problema, mas só que quando você olha para os seus investimentos, onde é que eles estão? Aí é que é o ponto. Quando você responde essa pergunta e você está deixando ele no real,
você não está em acordo com aquilo que é mais importante para você, Segurança. que o mundo é em dólar. Mais de 60% de todas as negociações mundiais são feitas em dólar. Então, como que você está fora desse mercado? Ah, Newton, mas e se a moeda chinesa for a melhor daqui a tantos anos? O que eu faço? Você vai ter um planejador que vai cuidar dessa mudança. Tá, e como é que é a tributação disso? O que você está falando, investimento fora, tudo. Como é que é a tributação? É vantajoso mesmo assim? Sim, é vantajoso Como é que se porque... diminui essa Então, como taxação? você diminui isso? Você consegue, por exemplo, ainda lugares que vão diferir imposto, dependendo de como você investe. Você ainda consegue lugares, por exemplo, que a jurisdição ajuda a transferir o patrimônio direto, sem você precisar nem criar uma empresa para isso. Porque a maioria das pessoas, para transferir patrimônio lá fora, tem que montar uma holding, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, que a tributação é muito pesada para a sucessão, né, do patrimônio. Então, tem lugares que você não precisa fazer isso. Tipo, dá uma dica. Um exemplo, no Reino Unido, nós temos lugares dentro do Reino Unido onde você tem incentivo fiscal e de impostos para você poder ter tranquilidade de sucessão. A própria ilha, o regulamento da ilha, te permite fazer investimento e a sucessão ser um beneficiário. Olha que interessante. Você vai colocar o nome do beneficiário, ele só vai reconhecer a conta, avisar que houve um Mas a falecimento. transferência tem imposto da transferência do recurso ou não? Não, ele só vai abrir uma conta nova ou assumir a conta que está lá. Isso é uma boa dica para os homens de prata, hein? Com certeza. Agora eu estou vendo que você trouxe uma caixinha. Opa, essa caixinha. Uma caixinha que disse que essa caixinha tem história. E eu vi que dessa caixinha você separou 3 lápis. O que tem nessa caixinha? Pega ela pra gente. Essa caixa daqui, eu tenho tive várias coleções, né, de selo, moeda, né? Já fui dessa parte de filatelia, a gente fazia muita coisa, né? Guardava cartões postais, era bem legal. Aliás, para minha esposa, eu sempre dei cartões em todos os aniversários, datas importantes. Ela tem uma coleção de cartões que eu mando para ela. Hoje você não dá mais quando tem mais cartão, né? Mas eu busco. Agora eu estava em Londres na semana passada, comprei lá os cartões para dar de presente. Que legal. E aí eu dou para cada época. Então eu já guardo, às vezes eu compro uma série específica de um autor ou alguém que redigiu. É bem bacana, eu compro específico para dar. E agora o que tem nessa caixinha? Não adianta Essa você me caixa enrolar. daqui, ó, tem vários e vários lápis de várias situações, né? Cada lápis aqui tem uma história, tem um momento, né? Um movimento. Você cria suas de histórias amigos. com seus lápis. Porque aí eu estava num lugar, por exemplo, eu estava lá no Piauí e a gente teve a oportunidade de estar numa feira e eu reconheci um artista muito legal e eu queria prestigiar ele. E a gente pegou um conjunto desses lápis que são trabalhados nas pontas. Agora que eu vi, cara. E cada um tem uma temática. Tem mais né? algum desse? Tem Então tá. vários aqui. Então tá. E aqui, por exemplo, esse aqui eu tenho, é meu, ó. eu tenho aqui o Batman, por exemplo. Então eu quero o Batman. Olha só. Então cada um Esse é meu, né? Pô, o cara não deu nada. Sensacional, hein? É que esse faz parte da coleção. Alguns eu tenho duplicado. Não, mas eu quero saber a história. Eu vou poder deixar esse aqui com você porque eu tenho um duplicado desse. Eu comprei 2 na época. Esse aqui então é seu de presente. Ó, os Homens de Prata aqui. Que gracinha. Obrigado, mas não precisa se incomodar, não. Não, é seu. Tá o do Batman ele passou a mão. Então, esse é eu adoro essa arte, né? Uma arte brasileira. E isso faz todo sentido, né? Quando a gente começa a trabalhar. Mesmo? É seu. Obrigado. E aqueles 3, que eu vi que tem 3 ali. Essa história. A primeira história é. Logo depois, eu também servi a Franklin Covey, que era do Stephen Covey, lembra dos 7 Hábitos? 7 Hábitos. Eu trabalhei para ele. Não sabia. Eu tive a oportunidade de trabalhar para ele. E logo depois eu abri uma consultoria e ajudei a formar uma empresa que era o Clube A para a filha do Amaury Júnior. Ajudei nesse processo, participei da equipe que formou. Inclusive tinha o Clube A era no WTC. WTC, isso aí mesmo. E aqui é o lápis da época do WTC que eu guardei em homenagem a essa situação, marcar aquela história que aconteceu lá, que foi uma consultoria bacana, que gerou o clube. E a gente teve ficou durante anos, né? Ficou durante anos. Aí aqui eu tenho, por exemplo, esse lápis que é da época da pandemia e que eu participei um dos escritórios XP, de um grande amigo, em São Paulo, Ricardo. Em São Paulo ou no Rio? São Paulo, aqui em São Paulo. Eles estão aqui na Eduardo Souza Aranha. W-Flow? W-Flow. Foi um dos escritórios G20, atualmente mantém-se num grande escritório e grandes amigos. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante a pandemia
Que legal. apoiando todas as iniciativas deles de manter o patrimônio dos clientes, para eles não Que depenarem em bacana. tudo, né? Aquela situação toda. Foi bem dramático, mas bem gostoso. A gente Que passou história gostosa, né? essa Você de repente experiência ter juntos. lápis. Lápis conta as histórias, Lápis né? conta história. E aqui, uma história que marcou muito a minha vida, principalmente depois que minha filha teve um câncer. A Carolina teve a oportunidade de eu tirá-la daqui do Brasil, mandá-la para um sabático nos Estados Com Unidos. quantos anos ela teve câncer? 18 anos. Estava ali na fase dos 18 e foi bem difícil, foi bem complicado. Ela E tá para bem? mim, Tá bem? tá bem, declarada a cura. Que Passou bacana. todo aquele tempo que poderia ter recidiva. Hoje ela, e essa é a universidade que ela se formou, a BYU, que fica em Idaho. E lá ela teve a oportunidade de poder estudar, se formar. Hoje ela é uma das engenheiras responsáveis pela moto, o motor da moto Indian, né? Que Lá legal. na Polaris Internacional, lá no Minnesota. Que Então é bacana. super legal e eu guardo essa história Deixa eu ver. desse Vou lápis mostrar que é aqui, da ó. BYU, né? Vi É aí. uma universidade aí super importante lá nos Estados Unidos. E ela teve chance de ir lá. Ela não falava uma palavra em inglês. Ela pegou o avião e falou: pai, se é para aprender inglês, eu vou para um lugar, não quero brasileiro perto, quero aprender essa língua. Foi para lá e E garantiu o agora não seu fala mais espaço. português. Ela Graças. fala, fala. Mas ela prefere, obviamente, inglês, né? Ah, é bom. E aí casou com um americano. Então, essa é uma história super Casou, né? Que bacana. bacana. E agora é minha segunda filha. Tá indo Tá também? indo para lá, tá lá agora, estudando, tá Ela tem quantos voltando. anos? Tem 20, vai fazer 20 agora. A outra Que tem legal. 27. Parabéns. Então, assim, é bem bacana isso. E também do planejamento financeiro, porque sempre fez parte da minha vida que elas pudessem ter uma oportunidade internacional se elas quisessem. E eu sou grato de poder oferecer essa oportunidade para Claro, elas. claro, claro. E quantas pessoas conseguem, se você não der o primeiro passo, né? Eu sempre nas entrevistas que eu faço de planejamento financeiro é interessante, porque eu pergunto: você gostaria que seus filhos pudessem estudar no exterior? Ah, eu gostaria. O que que você está fazendo? Nada. Então eles não vão estudar no exterior. Se você não vai tomar essa decisão e já começar uma ação, isso não vai acontecer. Então você tem que tomar uma decisão. Que A bacana. decisão é o primeiro passo. Escolher a universidade, escolher como vai pagar, como vai ser. Você Querer tem ir que... primeiro, né? Eu vou e vou me planejar. Vou e vou me planejar. Então, Bacana. assim, se você não dá o primeiro passo dentro da sua oportunidade, nunca vai acontecer. Então, a gente trabalha com o sonho das pessoas. Isso é que é legal, né? Delícia. Viajar, a gente está na Gastur, né? É. As pessoas querem viajar todos os anos. Como é que elas vão viajar se elas não fizeram um planejamento para E isso? que às vezes não vê que tem gente competente que pode facilitar a nossa vida, Ou como que é o pode caso aqui. orientar como fazer isso. É. Inclusive, já É o existiu seu até planejamento consórcio. financeiro, um planejamento de viagem. Então, por exemplo, tem consórcio até de viagem, dependendo das situações, né? Já teve muitos de navio, inclusive. E como a pessoa sabe disso? Como é que ela pode se planejar? Hoje tem muita chance, tanto no nacional quanto no internacional, a gente pode planejar o futuro Mesmo da com pessoa. a situação financeira do Brasil, dá para se planejar. Sempre dá. Porque Legal. você que vai escolher isso. Você escolhe o que você deseja. A gente escolhe. Você não pode ter tudo. A menos que seja um ultra rico Se quiser e você escolhe o que só você arriscar quiser. uma coisa, se quiser ter estabilidade é outra, longevidade é outra. Agora faz o seguinte, uma mensagem final aqui para os nossos queridos amigos homens e mulheres de prata, que você já os conhece, pelo menos os que frequentam o nosso grupo. Legal. Bom, é um prazer, um privilégio. Tem amigos super importantes nessa grande irmandade que é Homens e Mulheres de Prata. Eu sou muito grato, né, do meu amigo Ricardo Tarantello, que me teve a oportunidade de apresentar para o grupo, embora o Marcos já conhecesse, né, do grupo Mafra. Mas eu desejo que cada um de vocês, né, todos nós juntos, possamos operar os grandes milagres da longevidade. Que as pessoas reconheçam, né, embora a gente tenha uma juventude que hoje tem dificuldade, às vezes, de entender e interpretar aquele que tem mais experiência, que saiba exatamente: puxa, vou aproveitar o melhor dessa idade, ajudar para que ambos consigam fazer uma construção adequada para uma vida mais longeva, porque senão o futuro ele passa a ser um futuro insólito. A gente precisa ter mais tranquilidade para lidar com as nossas emoções, lidar com os nossos recursos e o recurso do planeta, que vão ficando escassos por conta de guerras, problemas, destruição. As pessoas precisam de mais amor, respeito, integridade e espiritualidade. Por quê? Porque Bacana. as pessoas precisam de Deus dentro de si. E esse Deus pode ser o Deus que a pessoa desejar. Eu, particularmente, aceito Deus como Criador e que Ele pode reger todos nós. Então,
que tenham muito boa sorte em seus caminhos, principalmente nos caminhos financeiros. Com ele, dá para cuidar do resto. Que bacana. Obrigado. Então, e aqui, olha, Opa! planeje seu drink agora com as E tônicas eu da já tenho Água uma Branca. coleção das garrafinhas. Ah, que legal, Eu já legal. coleciono as garrafas, E agora eu vou agora as colecionar as latinhas. latinhas. Bacana demais. Então, muito obrigado. Obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Planejamento financeiro, pode consultar o Newton, que é bem legal a gente ter essa ideia na nossa idade, poder, opa, ainda dá tempo de se planejar Com para a gente certeza. seguir em frente. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal e nas nossas redes sociais, que é muito importante o apoio de vocês. Um agradecimento especial à Gastur, aqui da Avenida Faria Lima 2744, que é um projeto super bacana. Esse projeto que eles estão fazendo com a gente, a Gastur Concierge, com apoio nosso dos Homens de Prata. Fique com a gente, um agradecimento também à Água Prata e à Minsight. Forte abraço, tchau, tchau.